Juízes, capítulo 18. Os daneus buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos daneus buscava para si herança para habitar. Porquanto, até aquele dia entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá. E lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens, e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por causa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejas preguiçosos em irdes para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis a um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos daneus, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar de Mané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Os daneus levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que daquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados das suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra.
Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim, viraram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem, puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após dos filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos façais ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reobe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo porém dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos daneus até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló.